Boa tarde. Sábado, vamos falar sobre educação sexual nas escolas. Com a Kellen, eu vou esperar a Kellen entrar para eu saber pronunciar o nome dela, né? A Kellen entrou. Ai, ai. Socorro. Oi, Kellen. Olá, olá, Tarde. boa Você me ouviu tarde, falando que eu tudo ia bom? esperar entrar para saber como que pronuncia seu nome, né? Diga. Aham, vi sim. Eu falo ele é abrasileirado mesmo, é Stauchos. Tem nada de Ah, falar ele. Eu falo ele brasileirado mesmo, vamos pro Stauchos. que bom! Ontem eu tava numa outra live, fui falar um nome em francês, eu falei, ah, desisto, deixa isso pra lá. Bom, bem-vinda, Kellen, muito bom ter você aqui. Vou te apresentar para todo mundo, depois eu vou te pedir para você se apresentar, porque é melhor que a gente se apresente, a gente fala outros elementos, né? O que estava no nosso cardzinho de divulgação da live, e já te agradecendo muito por ter topado esse convite, é a Kellen Stahl. Tá. Ela é pedagoga, mestranda em ensino da educação básica e militante contra a violência de crianças, né? E aí eu queria que você se apresentasse para a gente começar o nosso papo. Eu sou pedagoga, atuo atualmente na educação infantil, sou mestranda em ensino na educação básica, ali na UFG, sou especialista. E sou aí militante, atuo aí na base, lutando aí contra a violência sexual de crianças. Inclusive, esse é meu objeto de pesquisa também. Então, uniu muito uma coisa à outra. Então, é isso aí. Estamos aí na luta. E você veio de um ciclo de lives, né? Um ciclo que estava discutindo justamente esse assunto. Conta um pouquinho para a gente como é que foi. Sim, é um projeto de extensão que pertence ao Departamento de Educação Infantil do CEPAI, da UFG, que eu sou coordenadora desse projeto de extensão. E aí eu coordeno ele desde o ano passado, e aí em virtude da pandemia, né, a gente ficou pensando como a gente poderia continuar a fazer, né, que esse projeto ocorresse. E aí teve toda essa movimentação acerca da gravidez, da menina de 10 anos, da questão do aborto, da questão medieval que ocorreu em frente ao hospital. Então, a gente viu que era uma questão urgente de ser feita. Até a gente conversou um pouquinho, né, pelo telefone, eu te falei do intervalo de sensibilidade, né, que a sociedade costuma ter, e eu falei durante o ciclo de lives também, aproveitar esse momento, a gente, enquanto educador, enquanto professor, enquanto atuante, militante dessa área, aproveitar esses momentos em que as pessoas estão aparentemente dispostas a ouvir sobre isso, né? E aproveitei esse momento, e aí foram pessoas maravilhosas que passaram lá, desde da Andrea Taubman, do livro Não Me Toca Seu Boboca, a Martinha, a Cida Alves, pessoas assim, que aqui do estado de Goiás, sabe? Tão queridas, tão fundamentais, sabe? Tão importantes, né? Então, assim, foi maravilhoso. E trazer para o Instagram esse projeto de extensão foi assim realmente tentar fazer uma extensão, né? Levar para a comunidade aquilo que é produzido dentro da universidade. Então foi essa mesma razão de ter feito esse ciclo de lives. É muito importante. E assim, você falando do CEPAI, eu trabalho no CEPEA, né, que é o Centro de Atendimento a Adolescentes da UFG, e a gente lida muito também com essa questão da adolescência, da violação do ECA, de várias questões que acho que são similares, né? O CEPAI e o CEPEA, até as siglas são parecidas. E que saudade da UFG, né? Kellen, que saudade da gente estar presencialmente naquele ambiente,
Mas que bom que a gente está fazendo isso, né, nos projetos de extensão e debatendo pela internet, que é o que nos resta fazer nesse período de pandemia. Queria te parabenizar por esse evento, esse projeto de extensão, muito importante. Você citou um monte de pessoas muito queridas aí, a Cida é uma delas, mas eu te citaria também como uma das pessoas importantes, né, nessa militância pelas crianças e tudo mais. Você falou intervalo de sensibilidade, você falou também disso quando a gente conversou Tá pessoalmente, quando eu te travando vi. um pouquinho. Eu não Tá? consegui te ouvir, deu uma travada. Tá. Eita, você está me ouvindo agora? Agora eu tô. Bom, eu estava dizendo que eu queria te parabenizar também, porque você também é uma dessas pessoas muito importantes nesse ciclo de palestras e por coordenar esse projeto de extensão. Vou partir para a primeira pergunta, né? E aí a gente vai com certeza entrar nessa parte triste, né? Desse caso que teve algumas semanas atrás. Eu, pessoalmente, tive crise de pânico, né, com esse caso. Precisei ir por meio do mato, ficar sem internet alguns dias, porque estava me fazendo muito mal e faz muito mal para nós mulheres, para quem já passou por isso na infância, né? É uma espécie de gatilho para várias outras situações que nós já passamos, né? Eu, pessoalmente. Então, mas a gente vai logo chegar nisso. A minha primeira pergunta, e aí eu acho que é para desmistificar e para a gente explicar da maneira mais nítida e didática, né, possível para as pessoas, o que é de fato educação sexual? Porque a gente vem de um processo no Brasil de tanto conservadorismo, de eleições, inclusive, né, do atual presidente, que colocava um suposto kit gay, mamadeira de me recuso a falar, né? E que tudo isso partia de um projeto que tinha na Câmara dos Deputados de educação sexual, de uma educação sexual que fosse inclusiva, que fosse transinclusiva, né? Que não desrespeitasse a identidade de gênero de crianças que muitas vezes abandonam as escolas porque sofrem bullying pela sua identidade de gênero. E tudo isso foi apelidado de uma maneira horrível como kit gay, e tudo isso gerou o que a gente está vivendo hoje, né? É, as coisas que as pessoas têm falado bastante também sobre ideologia de gênero, querendo colocar um tal de escola sem partido. Então, a gente vai passar sobre tudo isso também nessa live. Vamos conversar sobre esses assuntos, mas eu queria que você começasse do básico, para explicar para a gente o que é educação sexual. Uma das primeiras coisas que me chamou muita atenção assim, no projeto dessa pessoa que está na presidência foi que lá estava ir contra a erotização de crianças, né? E quando eu li, eu falei assim, ele deve estar falando basicamente da educação sexual, né? Eu, enquanto professora de educação infantil, vou falar de educação sexual voltada para crianças, tá? Pode ser? Sim. Então, até para desmistificar isso, né? Porque a gente fala educação sexual, já pensa em educação para o sexo, né? Vamos ensinar sexo, vamos fazer sexo, vamos. E é totalmente diferente, né? É sobre sexualidade. Sexualidade não é só sobre sexo. Sexualidade é sobre sentimentos, sexualidade é para muito além do sexo. É sobre o seu corpo, é sobre seus sentimentos, é sobre emoções, é sobre compreender você, compreender consentimento, compreender o outro. Então, isso começa desde a primeira infância, sim. Porque abuso e violência sexual começa a acontecer da primeira infância, sim. Se a gente começar a ver os dados do último boletim epidemiológico, é assustador. E é assim, é absurdo, porque a porcentagem que acontece dentro das casas assim, não bate, sabe, com essa.
Exatamente bate, né? A gente sabe que bate porque bate com a ideia fundamentalista dessa família que está aí, religiosa, que sustenta essa ideia de que não, tem que ensinar dentro de casa. Mas se a gente for ver, é realmente dentro de casa que está acontecendo a violência sexual contra essa criança. Então, a educação sexual para a criança, é uma educação sexual que vai ensinar sobre sentimentos, que vai ensinar sobre toda essa diversidade de sentimentos, porque a sociedade que a gente vive, e aí eu vou citar uma autora que eu gosto muito, que é a Safiotti, ela fala que a gente vive numa sociedade. Também Você gosto gosta muito. também, né? Ela é patriarcal, racista, capitalista e adultocêntrica. E no racismo, no capitalismo e racismo, capitalismo e no machismo, a gente tem forças opostas, né, que estão lutando. E quando a gente está falando de criança, é uma hierarquização. A criança nem ao menos tem força para lutar. A criança nem tem voz para lutar. Ela não tem, é uma hierarquização tão forte que nem tem isso. É imposto, né? Ela nem é olhada como sujeito. Isso é dito há tanto tempo nos documentos, isso é dito há tanto tempo, e mesmo assim não é enxergado enquanto sujeito, né? Enquanto sujeito de direitos que ela é. Então, é isso, educação sexual é isso. É enxergar a criança enquanto sujeito de direitos, ensinar para ela que ela pode dizer sim, que ela pode dizer não, que ela tem emoções, que ela tem um corpo, que ela tem um pênis, que ela tem uma vagina, que ela tem um bumbum, que carinhos são desnecessários em algumas partes do corpo para a criança, sim. Não precisa receber carinhos em algumas partes. Ter ali também na escola um espaço de acolhimento para essa criança, né? Um espaço onde a criança possa falar, porque na sociedade adultocêntrica que a gente vive, a gente não escuta a criança, né? A gente finge que escuta a criança. A todo momento a gente está ali, a gente finge que escuta a criança. Então, a educação sexual também é sobre isso. É sobre ouvir a criança. É sobre ouvir. Eu queria te contar uma experiência que eu tive lá no CPEA, né? A gente faz um atendimento a adolescentes lá, os atendimentos psicológicos com os adolescentes lá no centro, e a gente faz oficinas dentro dos centros de internação para os adolescentes que estão em regime de internação por terem cometido delitos, né? E eu tive a experiência maravilhosa de ministrar algumas oficinas para as meninas das alas femininas, né, do centro de internação, aqui de Goiânia, no CASE, sobre sexualidade. E aí, é surpreendente, não deveria ser assim, mas as meninas de 15 a 17 anos, que muitas vezes já são mães, né, porque, enfim, por diversos fatores, inclusive fatores sociais, essas meninas não sabiam, a gente aplicou questionários, a gente explicou sobre ISTs, e elas não tinham conhecimento básico, né? Assim, muitas delas já são mães e não tinham conhecimentos, por exemplo, de ISTs. Não tinham conhecimentos até sobre a própria gravidez, né? Tinha várias meninas ali que já tinham filhos e estavam no regime de internação e muitas que estavam grávidas dentro do regime de internação. E foi surpreendente, assim, a gente fazer, a equipe do CPE fazer essas oficinas de sexualidade com essas meninas e ver o quanto há essa desinformação. E não se trata de crianças mais, são adolescentes que já têm vida sexual ativa, inclusive, né? Sim. Kellen, eu queria te perguntar, você como professora que está atuando em sala de aula, que é uma defensora, né, da educação sexual dentro das escolas, como que a gente pode exemplificar? Você disse na teoria, né? Mas como é que a gente pode exemplificar didaticamente para as pessoas entenderem, para as pessoas tirarem essa ideia da cabeça de que vai ensinar a fazer sexo? Como que seria uma aula de educação sexual? Ela seria um conhecimento transversal dentro de outras disciplinas? Teria uma disciplina específica, né? Seriam brincadeiras, porque a brincadeira ensina muito dentro da educação infantil, né? Como seria Uhum. didaticamente a educação sexual nas escolas para a educação infantil? Para a educação infantil, ela ocorre a todo momento, né? Desde a hora que a criança chega na instituição, na hora do banho, enquanto a criança está tomando banho, né? Ela é dona do corpo dela, a gente
auxilia, né? Entrega os componentes ali para ela tomar o banho, denomina as partes do corpo, que é muito importante. Tem muita criança que chega na instituição sem saber a parte do corpo. Você fala, lava a vulva, lava a vagina. Aí não sabe, não, lava a pepeca, dá um apelido, né? Lava a pepeca, não sabe. Então, o tanto de tabu que existe em torno disso. Então, você pensa, se eu não posso nem falar o nome disso, imagina se um dia alguém tocar nesse lugar e fizer alguma coisa, eu não posso nem contar, porque eu não posso nem falar o nome, imagina contar sobre isso, né? Então, começar daí. O banho já é o momento disso. E contar uma experiência, que inclusive eu contei lá no ciclo de lives, que eu e a Natiele nós fizemos. A Natiele foi bolsista de ensino comigo lá no DEI CEPAI e a gente atuou juntas num agrupamento e a gente criou a roda de sentimentos. É exatamente sobre isso, porque as crianças, a gente cria os combinados sociais do grupo, né? Porque a gente vai viver em coletivo, a gente precisa também criar combinados sociais. E durante esses combinados sociais, a gente perguntou para algumas crianças, e algumas delas vieram com algumas frases assim, tem que ser boazinha sempre, não pode chorar. E a gente ficou muito assim, né? Ela, enquanto psicóloga, eu, enquanto pedagoga, a gente se debruçou e foi estudar e falou, a gente precisa realmente trazer uma coisa para essa turma, porque não tá legal. Então a gente trouxe a roda de sentimentos. Aí a gente fez vários rostinhos porque a roda de conversa, vou trazer o conceito da roda de conversa, né? A roda de conversa, a gente iniciava o dia com a roda de conversa, que era esse momento de fala, onde a criança contava sobre o dia, contava o que aconteceu em casa, contava o que queria fazer, a gente planejava o dia. Era um momento realmente de escuta e fala, né? Da criança, sujeito de direitos que ela é. Então, aí dentro disso a gente fez a roda de sentimentos. Então, tinha dia que a gente desenhava e as crianças falavam. E no começo todo mundo estava feliz, né? E a gente viu, nós vamos ter que começar a contar que a gente também não é feliz. Aí teve um dia que eu desenhei que eu estava triste. Foi até o ano que meu pai faleceu. E eu desenhei que estava triste. Eles perguntaram por quê. Eu falei, nossa, é que meu pai tá doente. Hoje eu não queria vir trabalhar. Tô muito triste, tô muito chateada. Eles, nossa, professora, mas você tá chateada? Isso é um grupo de crianças de 4 e 5 anos. Mas você tá chateada? Eu tô, gente, eu tô chateada. E aí a gente foi abordando várias emoções, inclusive a raiva, inclusive frustração. E isso começou a ocorrer, assim, em diversos momentos, assim, de brincadeira, de falar, nossa, eu tô triste, nossa, eu tô com raiva. E tudo bem também sentir raiva, tudo bem também estar triste. Porque pegar a educação sexual também, só ensinar partes do corpo, né? Isso é vagina, isso é bumbum, ninguém toca, ok. Mas se dentro de uma estrutura, de uma sociedade, onde você pega a criança e trata ela como um objeto, onde ela não pode falar, onde ela não pode sentir, onde ela tem que ser boazinha o tempo inteiro, onde ela não pode expressar aquilo que ela sente, né? Então é totalmente incoerente. Então, assim, na prática, a roda de sentimentos foi assim, uma aula de educação sexual, assim, que a gente fez artigos e conversa sobre isso até hoje, porque deu muito certo, até para falar sobre consentimento, porque é uma coisa que a turma de 5 anos começa muito a se abraçar, brincar, né, de empurrar, e a gente começou a abordar sobre consentimento, e a questão do consentimento foi ficando assim, então eu não posso, eu tô feliz, mas um amigo tá triste, então eu não posso, mesmo se for abraço, mesmo se for abraço, mesmo se for beijo, não pode, não, se o amigo se fez mal pro amigo, não pode. E isso tudo foi sendo abordado na roda de sentimentos, sendo desenhado, a gente fez também roda de sentimentos com tinta. Eles escolhiam um sentimento para representar com a tinta, e aí ficava em frente ao espelho e se pintava, e a gente tirava um momento, né, para eles, aí cada um ia em frente ao espelho, se pintava, a gente esperava, e era um momento de espera também, né, de aguardar e os amigos na expectativa, assim, do que o outro estava sentindo. E era muito interessante, assim, ver que um estava alegre, o outro, não, eu tô triste, eu não queria vir pro day hoje, eu queria ficar em casa dormindo, tá frio. E aí abordar a diversidade de sentimentos e essa escuta, né, da criança. Então foi muito Nossa, interessante. nossa, que bonito, é muito bonito isso. A gente fez isso também nas oficinas lá do CEPAI, do CEPEA, a gente fazia isso também com os adolescentes.
era uma roda de conversa, né? E a gente aplicava algumas dinâmicas e tal. É muito interessante. Eu queria te perguntar, Kellen, porque a gente tem, né, na nossa LDB, na Constituição, que a responsabilidade pela educação infantil, pela educação básica, é do educação infantil do município, educação até o ensino médio do Estado, né, a educação pública, e depois ensino superior do governo federal. Essa é a divisão que a gente tem clássica na LDB, lógico que tem algumas outras situações. Mas então, sendo dessa maneira, a educação básica sendo responsabilidade do município, como que você avalia que está a questão da educação sexual no CMEIs? Porque aqui em Goiânia a gente tem, enfim, N problemas, né, no CMEIs, desde vagas, desde reserva de vagas, tem muitos problemas no CMEIs, mas o que eu conheço da educação dentro dos centros municipais de educação infantil, ela é muito boa, pelos profissionais que estão lá dentro, né? A minha afilhada, ela estudou num CMEI, minhas priminhas todas e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que é uma educação de qualidade. Como é que está sendo a educação sexual dentro desses CMEIs? Como política pública, e eu queria que você fizesse uma distinção, né, nessa abordagem, enquanto política pública, né, do que há da Secretaria de Educação como indicação, né, ou não, da educação sexual dentro do CMEIs, e o que é a atuação dos profissionais, porque eu acho que a gente precisa distinguir. Não dá para a gente dizer não existe, mas a gente dizer não existe porque não tem política pública, não existe porque os profissionais não aplicam. Acho que essa distinção é muito importante. Então, eu queria que você fizesse um prognóstico, né, um diagnóstico, na verdade, de como que está a educação sexual no município de Goiânia. Sim. Falar que não existe de forma alguma é muito forte, né? Até porque tem muitas ações voltadas para o 18 de maio. Eu vi em muitos CMEs, em muitas escolas, acontecendo muitas ações voltadas para o 18 de maio. Mas eu acho que isso é também um problema, assim, só fragmentar para uma data ou para um momento, né? E não ver que é uma educação que precisa ocorrer o tempo todo, né? Em todo momento. E eu acho que isso vai permear a formação mesmo dos professores, uma formação continuada. São professores ótimos, realmente, que estão ali, mas que talvez necessite de uma formação específica voltada para a educação sexual, né? E aí, em relação a tudo que vem vindo, a gente não pode desconsiderar as coisas que vêm ocorrendo, a questão da BNCC, a questão de fragmentação da educação infantil, a gente não pode desconsiderar esse contexto de alguns retrocessos que têm acontecido, né? E de alguns enfrentamentos que a gente está tendo que ter da educação infantil, que avançou em algumas coisas e agora está retrocedendo e a gente está tendo que realmente lutar, né? Por coisas assim, que foram anos de luta mesmo. Anos de luta para ter o que a gente tem hoje. Então basicamente é isso. Sim. Não sei se Inclusive, respondeu, assim. inclusive esses anos de luta também, eu me recordo bastante quando eu estava fazendo o meu mestrado. Eu já vou te perguntar sobre o seu mestrado, que eu fiquei muito curiosa. Eu fiz meu mestrado sobre a Constituição de 88, mestrado e doutorado. E eu me lembro que nas discussões, por mais que não fosse o meu objeto, né, eu estava trabalhando com comunicação e depois com reforma agrária, mas eu me lembro de ver nas movimentações, né, do movimento social, nas emendas populares para a formulação da Constituição de 88, o quanto foi importante também a luta dos movimentos, né, dos meninos de rua, a luta de professores e professoras para que fosse formulado o Estatuto da Criança e Adolescente, e quantas violações existem hoje, né? A ponto de um adolescente que comete infrações, ele ser chamado de menor. Então, tira daquele adolescente até a possibilidade dele ser um sujeito, né? Acho que esse histórico de lutas também a gente precisa muito recordar quando a gente fala sobre educação, quando a gente fala sobre crianças e adolescentes serem sujeitos, né? Sim, sim. Bom, eu Precisa muito queria recordar. Pode falar.
Kellen, quando eu olho para o lado é porque eu estou transmitindo no Facebook também. Eu filmo de um celular para o outro. A gente se falou no telefone, eu te falei que tinha muita gambiarra e é isso que eu fico olhando aqui às vezes para ver. E já tem comentários aqui que depois eu vou ler. Ah, tá. Kellen, Aqui tá, de vez em quando dá uma travadinha, assim. Aí sua imagem fica um pouco parada, mas depois volta. tá bom. Se tiver prejudicando você me ouvir, você me avisa que eu vejo o que eu faço. Aham. Tá bom? Eu queria te perguntar, então a gente vai entrar no tema, né, desse que você chamou de intervalo de sensibilidade. Eu achei esse termo muito importante, intervalo de sensibilidade. A gente está falando sobre educação sexual nas escolas. Eu vou entrevistar uma outra pessoa sobre educação sexual, mas é uma terapeuta, é uma sexóloga, e ela vai falar sobre educação sexual para a vida, né? Eu vou entrevistá-la terça-feira. Mas com você eu quero tratar sobre educação sexual nas escolas e justamente pelo triste caso que a gente teve recentemente da menininha de 10 anos que vinha sendo estuprada desde os 6, né, pelo tio. E aí tem alguns dados que eu fui pesquisar de que a maioria desses abusos sexuais que acontecem com crianças são dentro de casa. Eu acho que isso é muito grave. E o caso dela assim, é muito emblemático porque foram uma série de violações, né? O estupro, o tempo do estupro, né? Dos 6 aos 10, ela tem engravidado, a família tem que ir para a justiça para ter o direito, porque aborto em caso de estupro no Brasil é legalizado, e a família tem que ir para outro estado, porque os médicos do Espírito Santo se recusaram a fazer o aborto. A família ser perseguida, inclusive por parlamentares do PSL. Acho que a gente nunca tem que esquecer quem foram os autores, quem são os responsáveis por essa série de crimes que aconteceram contra essa menininha. E ela ir fazer o aborto, o procedimento no Pernambuco e chegando lá ser chamada de assassina, né? Uma criança sendo chamada de assassina. Então, por tudo isso, sabe, é muito absurdo. Ai, sem contar a Sara Giromini também divulgando os dados dela. É uma série de absurdos, é uma série de violações de direitos que a gente às vezes parece que nem sabe por onde começar. E eu queria que você comentasse um pouco sobre esse caso, sabe? Eu só consigo pensar que, por exemplo, essa menina ela vai ter muitos problemas psicológicos. É claro que ela vai ter acompanhamento, né? Inclusive o Whindersson Nunes, Felipe Neto, uma série de artistas já se ofereceram para pagar a educação dela até o fim da vida, né? Ela vai ter um amparo, ela vai poder mudar de nome. É um absurdo ela ter que mudar de nome, mas ela vai ter esse direito Sim, ela ter garantido. sido exposta, né? Ela foi muito. A história dela, a vida dela foi exposta desse jeito. Ela foi vítima e revítima, e de novo, e vítima de novo, e vítima institucional e da sociedade, e coletivamente. E muito triste isso que aconteceu, muito triste. Foi realmente uma barbárie, foi horrível, assim, horrível. E aí eu queria que Eu você acho que comentasse especificamente, claro que você pode comentar o que você quiser. Eu acho que esse caso a gente precisa comentar o máximo possível, né? E sempre nessa perspectiva de mostrar quantos direitos foram violados, mas eu queria que você comentasse principalmente na perspectiva do quanto a educação sexual é necessária para que... Tá me ouvindo? a última frase, comentar. O quanto a educação sexual seria esse- necessária nesse contexto. Mas, enfim, comente o que você quiser. Acho que esse caso a gente precisa falar muito sobre ele. Educação sexual é muito necessária, principalmente dentro das escolas, considerando os dados. E eu quero falar um pouquinho dos dados, posso? Claro. Segundo o boletim epidemiológico, o último que saiu, que foi entre 2011 e 2017, houveram 219.717 casos contra criança de violência sexual. E aí, desses casos, 37,7% tiveram caráter de repetição, ou seja, não aconteceu uma só vez, eles continuaram acontecendo. 69,2% ocorreram na residência da vítima.
62% foram notificados enquanto estupro, 74,7% houve envolvimento de um autor somente, e 81,6% o autor era do sexo masculino, e 88,7% tinha vínculo familiar. Então, assim, esse dado grita, né? Esse dado grita pra gente uma coisa muito importante. Primeiro que acontece com reincidência, que acontece na residência, que acontece com pessoas próximas e que precisa de algum lugar onde essa criança, onde esse adolescente possa contar. E aí outra coisa que eu queria contar também, deixa eu ver se eu acho aqui que eu anotei a porcentagem certinha de algumas idades. Deixa eu ver se eu acho. Eu não sei se eu vou achar. Eu acho que eu sumi aqui no meio da minha bagunça. Mas enfim, era sobre as idades. Porque assim, a idade entre 1 e 5 anos era uma idade assim, de casos assim, muitos casos, uma porcentagem muito grande, sabe, de violência sexual entre 1 e 5 anos. E aí, se você para pensar que entre 1 e 5 anos a criança está formando a concepção dela de afeto, ela está construindo tudo aquilo que ela concebe, sabe, de afeto, e aí uma pessoa próxima, uma pessoa que deveria amar essa criança, vem e diz para ela que aquilo ali é carinho, que aquilo ali é afeto, que aquilo ali, ela está ensinando para aquela criança que aquilo ali é carinho, que aquilo é amor. E acontece com tanta reincidência durante tanto tempo. Então, quem que vai explicar para essa criança a não ser a escola? Que lugar onde essa criança vai ter esse recurso simbólico? Vamos chamar de recurso simbólico. Para entender que o que está acontecendo com ela é uma violência. Que o que está acontecendo com ela é errado. E além disso, além de entender que o que está acontecendo com ela é errado e é uma violência, ela vai ter alguém a quem recorrer. Ela vai ter alguém que vai poder ajudar ela a se livrar disso. Porque essa menina pode ter contado para alguém, pode ter contado para algum familiar. A gente não sabe. Ela pode ter contado, porque o que costuma acontecer muito, e isso a Safiotti diz, a Azevedo e Guerra diz também, que ela costuma denominar do grande segredo, né? Entre os adultos. Que os adultos se silenciam. Porque aí é manter o que chama de padrão de família, manter o estigma da família sacralizada, a família santa, é mais importante, né, do que expor, né, o que aconteceu, é muito mais importante. E aí esse é o papel da escola, de oferecer recursos simbólicos para as crianças, para elas entenderem o que está acontecendo. E além de oferecer recursos simbólicos, para elas entenderem que o que está acontecendo é uma violência, oferecer também um espaço acolhedor. Porque não adianta também só oferecer um recurso simbólico se não existe um espaço acolhedor. Se você não escuta, se não tem uma escuta ativa, se a escuta é só... não resolve. E sim, e aí a gente entra em vários problemas estruturais. Ai, como a gente escuta se a sala tem tantas crianças e tal. Sim, são diversos problemas que a gente tem que parar para discutir. São muitos problemas, sim. Mas a gente não pode negar que a educação sexual é urgente, é para agora, é para hoje, e que não adianta a sociedade que está tentando aí vir com esse tanto de retrocesso, né? E a gente vê uma coisa que eu preciso muito falar também, que é em relação à ministra Damares, que vem com essa voz, né, de direitos humanos, de tentar proteger, de eu sou contra a pedofilia, eu sou contra, mas que na verdade nem tanto, né? Que na verdade não, né? Na verdade é um slogan que na verdade abraça uma causa de famílias e que em relação à criança, em relação à violência, não protege a nada. Está realmente protegendo uma família, a família fundamentalista, a família sacralizada e historicamente construída aí no nosso Brasil. Sim. É isso. Você acha que essa menina do Espírito Santo, se ela tivesse um ambiente acolhedor na escola, ela teria contado? Porque assim,
quando aconteceu esse episódio recentemente, eu conversando com várias amigas minhas e muita gente tem histórias de abuso sexual na infância, infelizmente. Sim. Eu e todas as que eu conversei, a gente só teve coragem de contar sobre o que nos aconteceu na infância depois de 20, 15, 30 anos, algumas, né? E o quanto tempo e quantas Uhum. marcas isso vai deixando na pessoa, né? O quanto a pessoa ela acaba se constituindo enquanto ser humano através desse trauma, né? Eu acho que esse é um aspecto Sim. muito importante da gente abordar também, porque essa idade das crianças, isso inclusive estudando um pouco de psicologia, né? Eu fiz licenciatura e tal. Eu me lembro bem que é a fase que. Socorro. Oi, Kellen. Olá! Olá! Ai, Boa você me ouviu tarde, falando que eu tudo ia bom? esperar entrar para saber como que pronuncia seu nome, né? Diga. Aham, vi sim. Eu falo ele é abrasileirado mesmo, é Stauchos. Tem nada de Ah, falar ele. Eu falo ele brasileirado mesmo, vamos Stauchos. que bom! Ontem eu estava numa outra live, fui falar um nome em francês, eu falei, desisto, deixa isso pra lá. Bom, bem-vinda, Kellen, muito bom ter você aqui. Vou te apresentar para todo mundo, depois vou te pedir para você se apresentar, porque é melhor que a gente se apresente, a gente fala outros elementos, né? O que estava no nosso cardzinho de divulgação da live, e já te agradecendo muito por ter topado esse convite, é a Kellen Stahl. Tá. Ela é pedagoga, mestranda em ensino na educação básica e militante contra a violência de crianças, né? E aí eu queria que você se apresentasse para a gente começar o nosso papo. Eu sou pedagoga, atuo atualmente na educação infantil, sou mestranda em ensino na educação básica, ali na UFG, sou especialista, e sou aí militante, atuo aí na base, lutando aí contra a violência sexual de crianças. Inclusive, esse é meu objeto de pesquisa também. Então, uniu muito uma coisa à outra. Então, é isso aí. Estamos aí na luta. E você veio de um ciclo de lives, né? Um ciclo que estava discutindo justamente esse assunto. Conta um pouquinho para a gente como é que foi. Sim, é um projeto de extensão que pertence ao Departamento de Educação Infantil do CEPAI, da UFG, que eu sou coordenadora desse projeto de extensão. E aí, eu coordeno ele desde o ano passado, e aí, em virtude da pandemia, né, a gente ficou pensando como a gente poderia continuar a fazer, né, que esse projeto ocorresse. E aí teve toda essa movimentação acerca da gravidez, da menina de 10 anos, da questão do aborto, da questão medieval que ocorreu em frente ao hospital. Então, a gente viu que era uma questão urgente de ser feita. Até a gente conversou um pouquinho, né, pelo telefone, eu te falei do intervalo de sensibilidade, né, que a sociedade costuma ter, e eu falei durante o ciclo de lives também, aproveitar esse momento, a gente, enquanto educador, enquanto professor, enquanto atuante, militante dessa área, aproveitar esses momentos que as pessoas estão aparentemente dispostas a ouvir sobre isso, né? E aproveitei esse momento, e aí foram pessoas maravilhosas que passaram lá, desde da Andrea Taubman, do livro Não Me Toca Seu Boboca, a Martinha, a Cida Alves, pessoas assim, que aqui do estado de Goiás, sabe? Tão queridas, tão fundamentais, sabe? Tão importantes, né? Então, assim, foi maravilhoso. E trazer para o Instagram esse projeto de extensão foi assim realmente tentar fazer uma extensão, né? Levar para a comunidade aquilo que é produzido dentro da universidade. Então foi essa mesma a razão de ter feito esse ciclo de lives.
É muito importante. E assim, você falando do CEPAI, eu trabalho no CEPEA, né, que é o Centro de Atendimento a Adolescentes da UFG, e a gente lida muito também com essa questão da adolescência, da violação do ECA, de várias questões que acho que são similares, né? O CEPAI e o CEPEA, até as siglas são parecidas. E que saudade da UFG, né? Kellen, que saudade da gente estar presencialmente naquele ambiente, mas que bom que a gente está fazendo isso, né, nos projetos de extensão e debatendo pela internet, que é o que nos resta fazer nesse período de pandemia. Queria te parabenizar por esse evento, esse projeto de extensão muito importante. Você citou um monte de pessoas muito queridas aí, a Cida é uma delas, mas eu te citaria também como uma das pessoas importantes, né, nessa militância pelas crianças e tudo mais. Você falou intervalo de sensibilidade, você falou também disso quando a gente conversou Tá pessoalmente, que eu vou te... travando um pouquinho. Eu não Ah, consegui te ouvir, deu uma travada. Tá. eita, você está me ouvindo agora? Agora eu tô. Bom, eu estava dizendo que eu queria te parabenizar também, porque você também é uma dessas pessoas muito importantes nesse ciclo de palestras e por coordenar esse projeto de extensão. Vou partir para a primeira pergunta, né? E aí a gente vai com certeza entrar nessa parte triste, né? Desse caso que teve algumas semanas atrás. Eu, pessoalmente, tive crise de pânico, né, com esse caso. Precisei ir por meio do mato, ficar sem internet alguns dias, porque estava me fazendo muito mal e faz muito mal para nós mulheres, para quem já passou por isso na infância, né? É uma espécie de gatilho para várias outras situações que nós já passamos, né? Eu, pessoalmente. Então, mas a gente vai logo chegar nisso. A minha primeira pergunta, e aí eu acho que é para desmistificar e para a gente explicar da maneira mais nítida e didática, né, possível para as pessoas, o que é de fato educação sexual? Porque a gente vem de um processo no Brasil de tanto conservadorismo, de eleições, inclusive, né, do atual presidente, que colocava um suposto kit gay, mamadeira de me recuso a falar, né? E que tudo isso partia de um projeto que tinha na Câmara dos Deputados de educação sexual, de uma educação sexual que fosse inclusiva, que fosse transinclusiva, né? Que não desrespeitasse a identidade de gênero de crianças que muitas vezes abandonam as escolas porque sofrem bullying pela sua identidade de gênero. E tudo isso foi apelidado de uma maneira horrível como kit gay, e tudo isso gerou o que a gente está vivendo hoje, né? As coisas que as pessoas têm falado bastante também sobre ideologia de gênero, querendo colocar um tal de escola sem partido. Então, a gente vai passar sobre tudo isso também nessa live. Vamos conversar sobre esses assuntos, mas eu queria que você começasse do básico, para explicar para a gente o que é educação sexual. Uma das primeiras coisas que me chamou muita atenção assim, no projeto dessa pessoa que está na presidência foi que lá estava ir contra a erotização de crianças, né? E quando eu li, eu falei assim, ele deve estar falando basicamente da educação sexual, né? Eu, enquanto professora de educação infantil, vou falar de educação sexual voltada para crianças, tá? Pode ser? Sim. Então, até para desmistificar isso, né? Porque a gente fala educação sexual, já pensa em educação para o sexo, né? Vamos ensinar sexo, vamos fazer sexo, vamos. E é totalmente diferente, né? É sobre sexualidade. Sexualidade não é só sobre sexo. Sexualidade é sobre sentimentos, sexualidade é para muito além do sexo. É sobre o seu corpo, é sobre seus sentimentos, é sobre emoções, é sobre compreender você, compreender consentimento, compreender o outro. Então, isso começa desde a primeira infância, sim.
Porque abuso e violência sexual começa a acontecer da primeira infância, sim. Se a gente começar a ver os dados do último boletim epidemiológico, é assustador. E é assim, é absurdo, porque a porcentagem que acontece dentro das casas é assim, não bate, sabe, com essa. Exatamente bate, né? A gente sabe que bate porque bate com a ideia fundamentalista dessa família que está aí, religiosa, que sustenta essa ideia de que não, tem que ensinar dentro de casa. Mas se a gente for ver, é realmente dentro de casa que está acontecendo a violência sexual contra essa criança. Então, a educação sexual para a criança, é uma educação sexual que vai ensinar sobre sentimentos, que vai ensinar sobre toda essa diversidade de sentimentos, porque a sociedade que a gente vive, e aí eu vou citar uma autora que eu gosto muito, que é a Safiotti, ela fala que a gente vive numa sociedade... Também Você gosto gosta muito. também, né? Ela é patriarcal, racista, capitalista e adultocêntrica. E no racismo, no capitalismo, e racismo, capitalismo e no machismo, a gente tem forças opostas, né, que estão lutando. E quando a gente está falando de criança, é uma hierarquização. A criança nem ao menos tem força para lutar. A criança nem tem voz para lutar. Ela não tem, é uma hierarquização tão forte que nem tem isso. É imposto, né? Ela nem é olhada como sujeito. Isso é dito há tanto tempo nos documentos, isso é dito há tanto tempo, e mesmo assim não é enxergado enquanto sujeito, né? Enquanto sujeito de direitos que ela é. Então, é isso, educação sexual é isso. É enxergar a criança enquanto sujeito de direitos, ensinar para ela que ela pode dizer sim, que ela pode dizer não, que ela tem emoções, que ela tem um corpo, que ela tem um pênis, que tem uma vagina, que ela tem um bumbum, que carinhos são desnecessários em algumas partes do corpo para a criança, sim. Não precisa receber carinhos em algumas partes. Ter ali também na escola um espaço de acolhimento para essa criança, né? Um espaço onde a criança possa falar, porque na sociedade adultocêntrica que a gente vive, a gente não escuta a criança, né? A gente finge que escuta a criança. A todo momento a gente está ali, a gente finge que escuta a criança. Então, a educação sexual também é sobre isso. É sobre ouvir a criança. É sobre ouvir. Eu queria te contar uma experiência que eu tive lá no CPEA, né? A gente faz um atendimento a adolescentes lá, os atendimentos psicológicos com os adolescentes lá no centro, e a gente faz oficinas dentro do centro de internação para os adolescentes que estão em regime de internação por terem cometido delitos, né? E eu tive a experiência maravilhosa de ministrar algumas oficinas para as meninas das alas femininas, né, do centro de internação, aqui de Goiânia, no CASE, sobre sexualidade. E aí, é surpreendente, não deveria ser assim, mas as meninas de 15 a 17 anos, que muitas vezes já são mães, né, porque, enfim, por diversos fatores, inclusive fatores sociais, essas meninas não sabiam, a gente aplicou questionários, a gente explicou sobre ISTs, e elas não tinham conhecimento básico, né? E assim, muitas delas já são mães e não tinham conhecimentos, por exemplo, de ISTs. Não tinham conhecimentos até sobre a própria gravidez, né? Tinha várias meninas ali que já tinham filhos e estavam no regime de internação e muitas que estavam grávidas dentro do regime de internação. E foi surpreendente, assim, a gente fazer, a equipe do CPE fazer essas oficinas de sexualidade com essas meninas e ver o quanto há essa desinformação. E não se trata de crianças mais, são adolescentes que já têm vida sexual ativa, inclusive, né? Sim. Kellen, eu queria te perguntar, você como professora que está atuando em sala de aula, que é uma defensora, né, da educação sexual dentro das escolas, como que a gente pode exemplificar, você disse na teoria, né, mas como é que a gente pode exemplificar didaticamente para as pessoas entenderem, para as pessoas tirarem essa ideia da cabeça de que vai ensinar a fazer sexo, como que seria uma aula de educação sexual? Ela seria um conhecimento transversal dentro de outras disciplinas? Teria uma disciplina específica? Né? Seriam brincadeiras, porque a brincadeira ensina muito dentro da educação infantil, né?
Como seria Uhum. didaticamente a educação sexual nas escolas para a educação infantil? Para a educação infantil, ela ocorre a todo momento, né? Desde a hora que a criança chega na instituição, na hora do banho, enquanto a criança está tomando banho, né? Ela é dona do corpo dela, a gente auxilia, né? Entrega os componentes ali para ela tomar o banho, denomina as partes do corpo, que é muito importante. Tem muita criança que chega na instituição sem saber a parte do corpo. Você fala, lava a vulva, lava a vagina. Aí não sabe, não, lava a pepeca, dá o apelido, né? Lava a pepeca, não sabe. Então, o tanto de tabu que existe em torno disso. Então, você pensa, se eu não posso nem falar o nome disso, imagina se um dia alguém tocar nesse lugar e fizer alguma coisa, eu não posso nem contar, porque eu não posso nem falar o nome, imagina contar sobre isso, né? Então, começar daí. O banho já é o momento disso. E contar uma experiência que, inclusive, eu contei lá no ciclo de lives, que eu e a Natiele nós fizemos. A Natiele foi bolsista de ensino comigo lá no DEI CEPAI e a gente atuou juntas num agrupamento. E a gente criou a roda de sentimentos. É exatamente sobre isso, porque as crianças, a gente cria os combinados sociais do grupo, né? Porque a gente vai viver em coletivo, a gente precisa também criar combinados sociais. E durante esses combinados sociais, a gente perguntou para algumas crianças, e algumas delas vieram com algumas frases assim: ai, tem que ser boazinha sempre, não pode chorar. E a gente ficou muito assim, né? Ela, enquanto psicóloga, eu, enquanto pedagoga, a gente se debruçou e foi estudar e falou: ó, a gente precisa realmente trazer uma coisa para essa turma, porque não tá legal. Então a gente trouxe a roda de sentimentos. Aí a gente fez vários rostinhos porque a roda de conversa, vou trazer o conceito da roda de conversa, né? A roda de conversa, a gente iniciava o dia com a roda de conversa, que era esse momento de fala, onde a criança contava sobre o dia, contava o que aconteceu em casa, contava o que queria fazer, a gente planejava o dia. Era um momento realmente de escuta e fala, né? A criança, sujeito de direitos que ela é. Então, aí dentro disso, a gente fez a roda de sentimentos. Então, tinha dia que a gente desenhava e as crianças falavam. E no começo, todo mundo estava feliz, né? E a gente viu, nós vamos ter que começar contar que a gente também não é feliz. Aí teve um dia que eu desenhei que eu tava triste. Foi até o ano que meu pai faleceu. E eu desenhei que tava triste. Eles perguntaram por quê. Eu falei, nossa, é que meu pai tá doente. Hoje eu não queria vir trabalhar. Tô muito triste, tô muito chateada. Eles, nossa, professora, mas você tá chateada? Isso é um grupo de crianças de 4 e 5 anos. Mas você tá chateada? Eu tô, gente, eu tô chateada. E aí a gente foi abordando várias emoções, inclusive a raiva, inclusive frustração. E isso começou a ocorrer assim, em diversos momentos, assim, de brincadeira, de falar, nossa, eu tô triste, nossa, eu tô com raiva. E tudo bem também sentir raiva, tudo bem também estar triste. Porque pegar a educação sexual também, só ensinar partes do corpo, né? Ah, essa é vagina, ah, esse é bumbum, ah, ninguém toca, ok. Mas se dentro de uma estrutura, de uma sociedade onde você pega a criança e trata ela como um objeto, onde ela não pode falar, onde ela não pode sentir, onde ela tem que ser boazinha o tempo inteiro, onde ela não pode expressar aquilo que ela sente, né? Então é totalmente incoerente. Então, assim, na prática, a roda de sentimentos foi assim, uma aula de educação sexual, assim, que a gente fez artigos e conversa sobre isso até hoje, porque deu muito certo, até para falar sobre consentimento, porque é uma coisa que a turma de 5 anos começa muito a se abraçar, brincar, né, de empurrar, e a gente começou a abordar sobre consentimento, e a questão do consentimento foi ficando assim, então eu não posso, eu tô feliz, mas o amigo tá triste, então eu não posso, mesmo se for abraço, mesmo se for abraço, mesmo se for beijo, não pode, não, se o amigo se fez mal pro amigo, não pode. E isso tudo foi sendo abordado na roda de sentimentos, sendo desenhado, a gente fez também roda de sentimentos com tinta. Eles escolhiam um sentimento para representar com a tinta, e aí ficava em frente ao espelho e se pintava, e a gente tirava um momento, né, para eles, e aí cada um ia em frente ao espelho, se pintava, a gente esperava, e era um momento de espera também, né, de aguardar e os amigos na expectativa, assim, do que o outro estava sentindo. E era muito interessante, assim, ver que um estava alegre, o outro, não, eu tô triste, eu não queria vir pro day hoje, eu queria ficar em casa dormindo, tá frio.
E aí abordar a diversidade de sentimentos e essa escuta, né, da criança. Então foi muito Nossa, interessante. que, nossa, que bonito, é muito bonito isso. A gente fez isso também nas oficinas lá do CEPAI, do CEPEA, a gente fazia isso também com os adolescentes. Era uma roda de conversa, né? E a gente aplicava algumas dinâmicas e tal. É muito interessante. Eu queria te perguntar, Kellen, porque a gente tem, né, na nossa LDB, na Constituição, que a responsabilidade pela educação infantil, pela educação básica, é do educação infantil do município, educação até o ensino médio do Estado, né, a educação pública, e depois ensino superior do governo federal. Essa é a divisão que a gente tem clássica na LDB, lógico que tem algumas outras situações. Mas então, sendo dessa maneira, a educação básica sendo responsabilidade do município, como que você avalia que está a questão da educação sexual no CEMEIs? Porque aqui em Goiânia a gente tem, enfim, N problemas, né, no CEMEIs, desde vagas, desde reserva de vagas, tem muitos problemas no CEMEIs, mas o que eu conheço da educação dentro dos centros municipais de educação infantil, ela é muito boa, pelos profissionais que estão lá dentro, né? A minha afilhada, ela estudou num CMEI, minhas priminhas todas e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que é uma educação de qualidade. Como é que está sendo a educação sexual dentro desses CMEIs? Como política pública, e eu queria que você fizesse uma distinção, né, nessa abordagem, enquanto política pública, né, do que há da Secretaria de Educação como indicação, né, ou não, da educação sexual dentro do CMEIs, e o que é a atuação dos profissionais, porque eu acho que a gente precisa distinguir. Não dá para a gente dizer não existe, mas a gente dizer não existe porque não tem política pública, ou não existe porque os profissionais não aplicam. Acho que essa distinção é muito importante. Então, eu queria que você fizesse um prognóstico, né, um diagnóstico, na verdade, de como que está a educação sexual no município de Goiânia. Sim. Falar que não existe de forma alguma é muito forte, né? Até porque tem muitas ações voltadas para o 18 de maio. Eu vi em muitos CMEs, em muitas escolas, acontecendo muitas ações voltadas para o 18 de maio. Mas eu acho que isso é também um problema, assim, só fragmentar para uma data ou para um momento, né? E não ver que é uma educação que precisa ocorrer o tempo todo, né? Em todo momento. E eu acho que isso vai permear a formação mesmo dos professores, uma formação continuada. São professores ótimos, realmente, que estão ali, mas que talvez necessite de uma formação específica voltada para a educação sexual, né? E aí, em relação a tudo que vem vindo, a gente não pode desconsiderar as coisas que vêm ocorrendo, a questão da BNCC, a questão de fragmentação da educação infantil, a gente não pode desconsiderar esse contexto de alguns retrocessos que têm acontecido, né? E de alguns enfrentamentos que a gente está tendo que ter da educação infantil, que avançou em algumas coisas e agora está retrocedendo e a gente está tendo que realmente lutar, né? Por coisas assim, que foram anos de luta mesmo. Anos de luta para ter o que a gente tem hoje. Então basicamente é isso. Sim. Não sei se Inclusive, respondeu, assim. inclusive esses anos de luta também, eu me recordo bastante quando eu estava fazendo o meu mestrado. Eu já vou te perguntar sobre o seu mestrado, que eu fiquei muito curiosa. Eu fiz meu mestrado sobre a Constituição de 88, mestrado e doutorado. E eu me lembro que nas discussões, por mais que não fosse o meu objeto, né, eu estava trabalhando com comunicação e depois com reforma agrária, mas eu me lembro de ver nas movimentações, né, do movimento social, nas emendas populares, para a formulação da Constituição de 88, o quanto foi importante também a luta dos movimentos, né, dos meninos de rua, a luta de professores e professoras para que fosse formulado o Estatuto da Criança e Adolescente e quantas Sim. violações existem hoje, né? A ponto de um adolescente que comete infrações, ele ser chamado de menor. Então, tira daquele adolescente até a possibilidade dele ser um sujeito, né? Acho que esse histórico de lutas também a gente precisa muito recordar
quando a gente fala sobre educação, quando a gente fala sobre crianças e adolescentes serem sujeitos, né? Sim, sim. Bom, eu Precisa muito queria, recordar. Pode falar. Kellen, quando eu olho para o lado é porque eu estou transmitindo no Facebook também. Eu filmo de um celular para o outro. A gente se falou no telefone, eu te falei que tinha muita gambiarra e é isso que eu fico olhando aqui às vezes para ver. E já tem comentários aqui que depois eu vou ler. Ah, tá. Kellen, Aqui tá, de vez em quando dá uma travadinha, assim. Aí sua imagem fica um pouco parada, mas aí depois volta. tá bom. Se tiver prejudicando você me ouvir, você me avisa que eu vejo o que eu faço aqui, Aham. tá bom? Eu queria te perguntar, então a gente vai entrar no tema, né, desse que você chamou de intervalo de sensibilidade. Eu achei esse termo muito importante, intervalo de sensibilidade. A gente está falando sobre educação sexual nas escolas. Eu vou entrevistar uma outra pessoa sobre educação sexual, mas é uma terapeuta, é uma sexóloga, e ela vai falar sobre educação sexual para a vida, né? Eu vou entrevistá-la terça-feira. Mas com você eu quero tratar sobre educação sexual nas escolas e justamente pelo triste caso que a gente teve recentemente da menininha de 10 anos que vinha sendo estuprada desde os 6, né, pelo tio. E aí tem alguns dados que eu fui pesquisar de que a maioria desses abusos sexuais que acontecem com crianças são dentro de casa. Eu acho que isso é muito grave. E o caso dela, assim, é muito emblemático, porque foram uma série de violações, né? O estupro, o tempo do estupro, né? Dos 6 aos 10, ela tem engravidado, a família tem que ir para a justiça para ter o direito, porque aborto em caso de estupro no Brasil é legalizado, e a família tem que ir para outro estado, porque os médicos do Espírito Santo se recusaram a fazer o aborto. A família ser perseguida, inclusive por parlamentares do PSL. Acho que a gente nunca tem que esquecer quem foram os autores, quem são os responsáveis por essa série de crimes que aconteceram contra essa menininha. E ela ir fazer o aborto, o procedimento no Pernambuco e chegando lá ser chamada de assassina, né? Uma criança sendo chamada de assassina. Então, por tudo isso, sabe, é muito absurdo. Ai, sem contar a Sara Giromini também divulgando os dados dela. É uma série de absurdos, é uma série de violações de direitos que a gente às vezes parece que nem sabe por onde começar. E eu queria que você comentasse um pouco sobre esse caso, sabe? Eu só consigo pensar que, por exemplo, essa menina ela vai ter muitos problemas psicológicos. É claro que ela vai ter acompanhamento, né? Inclusive o Whindersson Nunes, Felipe Neto, uma série de artistas já se ofereceram para pagar a educação dela até o fim da vida, né? Ela vai ter um amparo, ela vai poder mudar de nome. É um absurdo ela ter que mudar de nome, mas ela vai ter esse direito Sim, ela ter garantido. sido exposta, né? Ela foi muito. A história dela, a vida dela foi exposta desse jeito. Ela foi vítima e revítima, e de novo, e vítima de novo, e vítima institucional e da sociedade, e coletivamente. E muito triste isso que aconteceu, muito triste. Foi realmente uma barbárie, foi horrível, assim, horrível. E aí eu queria que Eu você acho que comentasse especificamente, claro que você pode comentar o que você quiser. Eu acho que esse caso a gente precisa comentar o máximo possível, né? E sempre nessa perspectiva de mostrar quantos direitos foram violados, mas eu queria que você comentasse principalmente na perspectiva do quanto a educação sexual é necessária para que. Tá me ouvindo? a última frase, comentar. O quanto a educação sexual seria necessária nesse contexto. Mas, enfim, comente o que você quiser. Acho que esse caso a gente precisa falar muito sobre ele. Educação sexual é muito necessária, principalmente dentro das escolas, considerando os dados. E eu quero falar um pouquinho dos dados, posso? Claro. Segundo o boletim epidemiológico, o último que saiu, que foi entre 2011 e 2017, houveram 219.717 casos contra criança de violência sexual. E aí, desses casos,
37,7% tiveram caráter de repetição, ou seja, não aconteceu uma só vez, eles continuaram acontecendo. 69,2% ocorreram na residência da vítima. 62% foram notificados enquanto estupro. 74,7% houve envolvimento de um autor somente. E 81,6% o autor era do sexo masculino. E 88,7% tinha vínculo familiar. Então, assim, esse dado grita, né? Esse dado grita pra gente uma coisa muito importante. Primeiro que acontece com reincidência, que acontece na residência, que acontece com pessoas próximas e que precisa de algum lugar onde essa criança, onde esse adolescente possa contar. E aí outra coisa que eu queria contar também, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu anotei a porcentagem certinha de algumas idades. Deixa eu ver se eu acho, eu não sei se eu vou achar. Eu acho que eu sumi aqui no meio da minha bagunça. Mas enfim, era sobre as idades, porque assim, a idade entre 1 e 5 anos era uma idade assim, de casos assim, muitos casos, uma porcentagem muito grande, sabe, de violência sexual entre 1 e 5 anos. E aí, se você para pensar que entre 1 e 5 anos a criança está formando a concepção dela de afeto, ela está construindo tudo aquilo que ela concebe, sabe, de afeto, e aí uma pessoa próxima, uma pessoa que deveria amar essa criança, vem e diz para ela que aquilo ali é carinho, que aquilo ali é afeto, que aquilo ali, ela está ensinando para aquela criança que aquilo ali é carinho, que aquilo é amor. E acontece com tanta reincidência durante tanto tempo. Então, quem que vai explicar para essa criança a não ser a escola? Que lugar onde essa criança vai ter esse recurso simbólico? Vamos chamar de recurso simbólico. Para entender que o que está acontecendo com ela é uma violência. Que o que está acontecendo com ela é errado. E além disso, além de entender que o que está acontecendo com ela é errado e é uma violência, ela vai ter alguém a quem recorrer. Ela vai ter alguém que vai poder ajudar ela a se livrar disso. Porque essa menina pode ter contado para alguém, pode ter contado para algum familiar. A gente não sabe. Ela pode ter contado, porque o que costuma acontecer muito, e isso a Safiotti diz, a Azevedo e Guerra diz também, que ela costuma denominar do grande segredo, né? Entre os adultos. Que os adultos se silenciam. Porque aí é manter o que chama de padrão de família, manter o estigma da família sacralizada, a família santa, é mais importante, né, do que expor, né, o que aconteceu, é muito mais importante. E aí esse é o papel da escola, de oferecer recursos simbólicos para as crianças, para elas entenderem o que está acontecendo. E além de oferecer recursos simbólicos, para elas entenderem que o que está acontecendo é uma violência, oferecer também um espaço acolhedor. Porque não adianta também só oferecer um recurso simbólico se não existe um espaço acolhedor. Se você não escuta, se não tem uma escuta ativa, se a escuta é só... não resolve. E sim, e aí a gente entra em vários problemas estruturais. Ai, como a gente escuta se a sala tem tantas crianças e tal. Sim, são diversos problemas que a gente tem que parar para discutir. São muitos problemas, sim. Mas a gente não pode negar que a educação sexual é urgente, é para agora, é para hoje, e que não adianta a sociedade que está tentando aí vir com esse tanto de retrocesso, né? E a gente vê uma coisa que eu preciso muito falar também, que é em relação à ministra Damares, que vem com essa voz, né, de direitos humanos, de tentar proteger, de eu sou contra a pedofilia, eu sou contra, mas que na verdade nem tanto, né? Que na verdade não, né? Na verdade é um slogan que na verdade abraça uma causa de famílias e que em relação a uma criança, em relação à violência, não protege a nada. Está realmente protegendo uma família, a família fundamentalista, a família sacralizada e historicamente construída aí no nosso Brasil. Sim. É isso.
Você acha que essa menina do Espírito Santo, se ela tivesse um ambiente acolhedor na escola, ela teria contado? Porque assim, quando aconteceu esse episódio recentemente, eu conversando com várias amigas minhas e muita gente tem histórias de abuso sexual na infância, infelizmente. Sim. Eu e todas as que eu conversei, a gente só teve coragem de contar sobre o que nos aconteceu na infância, depois de 20, 15, 30 anos, algumas, né? E o quanto tempo e quantas Uhum. marcas isso vai deixando na pessoa, né? O quanto a pessoa ela acaba se constituindo enquanto ser humano através desse trauma, né? Eu acho que esse é um aspecto Sim. muito importante da gente abordar também, porque essa idade das crianças, isso inclusive estudando um pouco de psicologia, né? Eu fiz licenciatura e tal. Eu me lembro bem que é a fase que a criança tem suas primeiras experiências, né? Até na perspectiva da psicanálise, as fases, oral, anal e tudo. O quanto de trauma isso deixa para as pessoas no resto da vida, né? E aí eu fico pensando nessa menininha, assim, os traumas vão ser muito maiores, né? Porque além do trauma do estupro, ela ainda tem os traumas da exposição, de ter sido chamada de assassina, da família perseguida e tudo mais. Queria que você comentasse também dessa perspectiva posterior, né? Do que pode acontecer com uma criança que passa por esse tipo de abuso. Deu uma cortada no final, eu não entendi sua pergunta. Queria que você comentasse o que pode acontecer com essas crianças que passam por esse tipo de abuso no futuro, assim, já como adultos, né? Já como adolescentes e tudo mais. Primeiro que a violência sexual é diversa, né? Você falando aí que a criança poderia ter contado, né? Ou não poderia. É sempre assim, a gente tirar esse olhar da vítima, né? Assim, tipo, poderia ou não poderia, sabe? É, poderia ou não poderia. O estuprador, o agressor que não tinha que ter feito nada, sabe? Ela poderia ou não poderia, o espaço acolhedor poderia ou poderia não ter existido, e isso não parece não impossibilitaria ele de ter feito isso. Então, Uhum. assim, e pensar, sabe, assim, principalmente na reincidência. Se ela com 10 anos, 10 anos é uma criança. 10 anos, ela está concebendo recursos simbólicos ainda para entender o que estava acontecendo. Se uma pessoa faz isso com ela desde muito cedo, né? Ela tá ainda elaborando tudo isso. Isso vai gerar traumas, né? E aí eu acho que vai da particularidade de cada um, de como validar, de qual contexto está inserido, de como vai ser tratado cada caso, né? De como a família vai abraçar cada caso. Tem muitas crianças que contam para a família, né? Tem muitas crianças que contam e a família abraça a causa e luta por conta disso. E aí a criança, não que não tenha danos, mas vai ter um outro significado. E isso eu não posso dizer com certeza, porque eu sou pedagoga e não psicóloga, né? Mas assim, dizendo assim, enquanto pedagoga, enquanto mulher, né? Enquanto a pessoa que luta por essa causa. Danos vai existir sempre para a pessoa que sofreu violência, né? Não tem como. Acho que é uma marca que vai existir para sempre. Eu acho que pode passar por terapia, pode passar por tudo, mas que fica, né? Que não vai apagar. Fez parte, igual dessa menina, foram tantos anos, compôs uma parte da infância dela. E aí ela vai fazer terapia, ela vai trabalhar, vai elaborar muita coisa, vai conseguir, mas fez parte de uma parte da infância dela. Não tem como tirar isso, né? Infelizmente. Infelizmente. Kelly, me chamou muita atenção e estava anotado aqui para eu te fazer essa pergunta. E foi bom você trazer os dados. Tá me ouvindo, né? Foi bom Aham. você trazer os dados estatísticos que já dizem respeito justamente sobre a diferença de gênero, né, nesses abusos. E aí a gente tem, se a gente for fazer uma análise comparativa também com o número de violência que as mulheres sofrem,
e o número de abusos e estupros que as mulheres sofrem, as mulheres já adultas, a gente vê nitidamente que há uma diferença de gênero. E aí a gente atribui Sim. isso, você já citou a Sofia Otis, já citou algumas autoras feministas. É óbvio que a gente atribui isso à sociedade patriarcal e machista que a gente vive. Eu queria que você abordasse um pouco também aqui o quanto isso incide na infância. Porque eu sou feminista, sou militante feminista, mas a gente lida bastante no movimento social com as mulheres já adultas. E aí vem esses casos que eu estou te falando, de várias amigas, de várias companheiras de luta que nessa semana me relataram o mesmo sofrimento ao ver esse caso. Mas como é lidar com isso na infância, né? Dessa diferença de gênero. E aí as proibições da ideologia de gênero, de você ensinar que existem essas diferenças, né? Você falar para as crianças do sexo masculino sobre o que é machismo. Então, eu queria que você abordasse um pouco também essa perspectiva do gênero, tanto nos abusos, mas também a perspectiva do que a educação sexual pode fazer para que a gente comece desde pequenininho a entender que a sociedade é machista, é patriarcal e que por isso as mulheres acabam sendo mais vítimas de violências e as meninas também. É muito difícil, né? Assim, nascer mulher, nascer com uma vagina, e aí eu vou ser bem radical no termo, assim, radical no sentido raiz. Eu espero não ser, não ser mal interpretada, mas assim, nascer com a vagina, desde o momento que você nasce. E aí você já tem o seu corpo mutilado, né? Vão lá e furam sua orelha, vão lá e fazem escolhas por você, vão lá e te veste todo de rosa, te coloca em determinadas escolhas, né, durante a vida. Mas o machismo também fere também, né, os meninos, desde pequenos, né? Essa coisa do não chorar, essa coisa do não, mas vai ser igual menininha, e aí fere os dois, né? Porque chorar, ser fraca é coisa de menina, né? E você não pode ser, você é tão menino, você é tão que não pode ser igual menina. Então é realmente, assim, trabalhar... Né? As brincadeiras também, desculpa te cortar, mas é que me veio à cabeça que, assim, menina brincando de casinha, de boneca, já se preparando para ser mãe, e o menino brincando de carrinho e tudo mais, né? Mas, enfim, desculpa te cortar. Isso. Não, tranquilo. Isso é uma coisa que a gente tenta realmente desconstruir, né? Enquanto uma pedagoga que tem uma concepção crítica, né, da sociedade. Não há formação neutra, não existe isso, não existe. Então, entendendo isso, né, principalmente conceber a criança, né, entendê-la como criança, primeiramente enquanto criança, saber dos direitos dela enquanto criança. Eu lembro de uma cena muito bacana lá no Departamento de Educação Infantil, que a gente fez uma festa fantasia, né, e lá a gente não tem isso, assim, tipo, foi pintar a unha com tinta, pintou menino, pintou menina. Fez no cabelo de menina, fez de menina, fez de quem quis, assim, menina e menina. E aí uma criança quis colocar um vestido, né? E aí um estagiário que tava lá ficou, tipo, horrorizado, né? Tipo, mas como ele quis o vestido? Eu falei, ele gostou tanto da cor do vestido, por que não, né? Por que não? E o menino tava encantado com o vestido. E ele girava assim, sabe? Tava assim, amando o vestido. Era amarelo, assim. Era uma fantasia maravilhosa, assim. Então, desconstruir isso desde a infância, possibilitar isso é maravilhoso. E é claro que vem a família, porque a família vem e questiona, né? A família vem e questiona. Fala, mas meu filho tá virando mulherzinha. A gente fala, não, mas o seu filho é uma criança. Ele está só utilizando um artefato, ele é uma criança. Ele, né? Mas vai virar gay. Não, ele nem está na idade de decidir isso, né? Ele não vai virar gay, nem vai virar nada agora. Ele é uma criança. Ele nem namora, nem está na idade de namorar, não é mesmo? Então, gerava, assim, essas perguntas, todas essas questões. Então, era um espaço muito para isso. Mas eu sei, sim, que precisa de uma formação maior, enquanto os cursos de pedagogia, para as professoras em geral que trabalham com a infância, para essa formação mesmo. De, vamos separar as brincadeiras. Carrinho para menina, boneca para menina. Não.
Não, não. De parar realmente com isso, de parar com isso. É. Kellen, eu queria te fazer uma última pergunta e tem algumas perguntas aqui, eu queria ler para você. Mas eu queria antes, né? Você colocou quando eu te pedi para mandar uma descrição, você colocou como uma militante. E aí agora a parte que eu te pergunto, não só como professora, mas como militante, né? Como está o combate à pedofilia de uma maneira geral, aqui no estado de Goiás, em Goiânia, porque a parte da educação sexual, acho que a gente conseguiu debater bem, assim, você explica muito bem, obrigada. Acho que todo mundo que está assistindo está adorando também saber dessas experiências, desses exemplos mesmo práticos do dia a dia, de como é que funciona uma educação sexual. Mas eu queria saber daquela em militante, como que está a questão do combate à pedofilia no estado e na nossa cidade? Então, nesse momento de isolamento, é angustiante, assim. Eu te digo que é o pior momento, assim. Desde quando decretou a quarentena, que a gente pensou que eram 2 semanas, já foi, assim, Eu estou angustiante. esperando essas 2 semanas Meu, até hoje. minha primeira ação foi pensar nisso, sabe? De quantas crianças teriam que conviver mais tempo com seus agressores dentro de casa. Quantas crianças não teriam esse refúgio? E é esse meu pensamento todos os dias. É esse meu pensamento enquanto militante, enquanto pessoa que está atuando. E aí é nisso, pensando em alguma coisa toda hora, não só eu, mas vários grupos aí, várias amigas conversando, várias pessoas dialogando nessa mesma perspectiva também. E tentando também entender que a gente é duro demais entender isso, mas que a gente não vai salvar o mundo. É duro, duríssimo, duríssimo entender isso, né? Que a gente não vai salvar o mundo. E, e assim, tentar pensar possibilidades. E a maior possibilidade que eu consigo pensar é a formação dos professores para o pós-pandemia. Porque vai vir um boom de denúncias. E como esses professores vão saber agir nesse pós-pandemia? Enquanto militante, nesse momento, aqui para o estado de Goiás, pensando assim, no agora, eu só consigo pensar nessa formação desses professores no pós-pandemia. E para a galera no geral pensar que todo mundo é responsável pelas crianças. Não tem isso. O ECA já diz isso. É todo mundo responsável. A sociedade é responsável. Você viu alguma coisa? Você suspeitou? Você não é perito. Você não tem que ter certeza. Disca 100. Você tá suspeitando, você tá com dúvida, a criança tá gritando, a criança tá apanhando, tá levando surra. Não é pra levar surra, não é pra apanhar, não é. Disca 100. Disca 100. Você tá com dúvida? Disca 100. Você não é perito, você não tem que descobrir nada. Disca 100. Disca 100. É as duas coisas, sabe, assim, que eu consigo ver nesse momento, porque a angústia é grande. Assim, eu acho que você consegue como ninguém entender isso também, né? Essa angústia é muito grande, muito grande. Sim. E é semelhante do que muitas mulheres estão passando em casa também, né? Tendo que conviver Sim, 24 horas por dia com seus algozes, que são seus maridos, seus companheiros. É muito angustiante, sim, e é muito importante. Eu queria te perguntar só mais uma coisinha. Vocês se organizam, assim, existe algum grupo, uma entidade, um movimento social de combate à pedofilia? Eu conheço muito o movimento de mães da escola pública, né, que eu acho que atua também nesse sentido. Eu queria te perguntar sobre organização. Se alguém que está vendo essa live ou que vai ver depois, que quer se juntar, que quer se somar nessa coisa de defesa das crianças, né, da infância, o que aquelas pessoas podem fazer? Elas podem se associar, tem alguma associação, um movimento? Como é que é isso? Porque é importante que a nossa luta seja coletiva, né? Eu sempre digo isso sobre sim, qualquer assunto. Qualquer tema que a gente for desenvolver, não vai muito para frente se a gente ficar só em casa pensando nos problemas. Então, a luta é sim. coletiva. Eu queria que No você momento, sim, é coletiva.
No momento, a dica que eu dou é sempre o Disque 100. E te falar, assim, que enquanto coletivo, é muito recente isso pra mim. Eu encontrei a Cida, a Martinha, a Mônica, o Café, muito recente, pude me unir agora, sabe, assim, nesse momento, enquanto coletivo de luta, né? Então, eu estou me encontrando enquanto coletivo de luta, enquanto formação para algo maior, que talvez vá vir por aí. Ano passado, a gente estava com um projeto aí muito bacana, que ia ser o FG Protege a Primeira Infância. E aí, por conta da pandemia, nesse ano não deu e ficou só com o projeto de extensão mesmo. Inclusive era a Cida e a Martinha que estavam encabeçando tudo. Mas é isso aí. Inclusive, se souber, me indique também, porque quero saber também de. O seu tema de mestrado, você falou que era sobre educação sexual, especificamente sobre. Sim, é o enfrentamento dos professores de educação infantil em relação à violência sexual da infância. E aí eu estou construindo um guia de professores para a educação infantil. Se tudo der certo, ano que vem está saindo aí esse guia. Ai, que importante. Que importante. Por isso que a gente não Sim, pode deixar passar, inclusive, esses projetos que tem na Câmara de Deputados, na Assembleia Legislativa, na sim, Câmara de Vereadores, tem. Todo lugar tem os projetos de escola sem partido. Eles fizeram tentáculos, né? sim. Tentaram na Câmara dos Deputados, não Tentáculos. deu. E aí eles vão tentando aonde der, e eles já conseguiram aprovar em alguns lugares o tal do escola sem partido. Você não pode falar gênero dentro da sala de aula, nem se você for falar gênero textual, né? Eu vou ler aqui uma participação no Facebook. O Alex Cunha fala: as minhas filhas tiveram essa educação pelo viés da rua. Deturpou, fui ausente, colho a dificuldade delas lidarem com isso hoje. Amadureceram na marra, estão com 20 anos hoje. Essa é a participação do Alex aqui no Facebook. E teve uma outra aqui, Juliana Paz Adriana, ela fala que quando o estuprador é preso, os comentários mais frequentes é que agora vai virar mulherzinha. É muito triste. Concordo, Juliana. Isso mostra, assim, um machismo, assim, uma misoginia. O que quer dizer? Vai virar mulherzinha, quer dizer que ele... Enfim. Kellen, nós Né? temos 7 minutos para encerrar a live. Aqui encerra, né, automaticamente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me despedir de você e vou deixar esse tempinho que falta para você responder desses dois comentários e se despedir da galera que assistiu, tá bom? Muito obrigada, eu me despeço. Tá me ouvindo? Eu me despeço agradecendo mais uma vez. Obrigada pela aula. Para mim, você deu uma aula aqui pra gente. E seja muito bem-vinda a esse espaço aqui. A gente está fazendo várias lives sobre diversos assuntos. Te convido a assistir a live com a sexóloga na terça-feira. E aí eu deixo esse espaço para você falar, responder os dois, né? A Juliana e o Alex aqui do Facebook. O do Facebook eu não entendi muito bem. O do Facebook não deu para ouvir bem, mas o do Instagram eu escutei. Você quer que eu releia? Se puder reler, melhor. As minhas filhas tiveram essa educação pelo viés da rua, que deturpou. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá, mas tá cortado. As minhas filhas. Escutei as minhas filhas. Tiveram essa educação pelo viés da rua, que deturpou. Fui ausente e colho a dificuldade delas lidarem com isso hoje. Amadureceram na marra e estão com 20 anos. E tem a do Instagram também. Eu que agradeço, assim, pelo convite, o espaço. Eu acho que é realmente urgente a gente discutir isso. Eu estava até conversando com o pessoal do ciclo de lives, discutir isso na rua, na chuva, na fazenda, em todo lugar que a gente puder, com quem a gente puder, em grupos que a gente puder, em grupos de amiga, em grupos de universidade, em grupos de família. Falar sobre isso, estudar sobre isso, ver posts sobre isso, seguir gente que fala sobre isso, porque esse assunto é muito urgente e está acontecendo.
enquanto a gente não fala sobre isso, ele está acontecendo. Te agradeço muito pelo convite, foi muito bom estar aqui para poder falar sobre isso, falar sobre a minha vivência na educação infantil também. Em relação ao comentário aqui, essa comparação, né, de falar que o preso vai virar mulherzinha, é o retrato do machismo mesmo, né? Do machismo. Ele vai estar lá sofrendo, é mulherzinha, né? É mulherzinha, vai estar lá sofrendo estupro, sofrendo toda a violência, é mulherzinha. Então, parece que é o reflexo desse lugar que a gente deveria estar, né? Então, a gente não pode aceitar isso, não é realmente horrível. E do comentário do Facebook eu não entendi muito bem, mas parece que foi uma experiência da rua que não foi muito bem, eu não entendi. Não, ele está comentando sobre a educação das filhas, assim, que acabou não tendo isso nas escolas e que ele acha Sim. que as filhas amadureceram cedo demais porque aprenderam na rua. Sim, falta na escola, sim, falta na escola ensinar. Eu acho que, inclusive, e educação sexual vai acompanhar a idade correta, inclusive sobre sexo também, porque o sexo faz parte da sexualidade. Inclusive, tudo, né? Inclusive, ensinar na educação infantil sobre uma coisa, no ensino fundamental sobre uma coisa, ensino médio sobre uma coisa, e acompanhando aí essa formação integral do sujeito. Eu acho que isso é o mais importante. Kellen, tá travando. Tô... Quase não consegui te ouvir. Oi? Cortou? Cortou. Quase não consegui te ouvir, mas acho que a gente pegou o finalzinho, sim, da sua fala. Pegou o finalzinho? Era mais falando sobre a formação integral do sujeito, né? De que realmente faz falta. Faz falta e precisa. Precisa. É Sim. urgente, é Bom, eu queria te urgente. É pra agradecer. ontem. Queria te agradecer mais uma vez. O Instagram já deu o aviso aqui dos 2 minutinhos, então muito obrigada mesmo. E a gente segue conversando. E parabéns pelo seu trabalho, maravilhoso. Obrigada. Um beijo. Admiração é mútua. Beijo. Obrigada, eu agradeço também.